Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, não tem mais para onde correr. Começaram as quartas de final da Copa Libertadores da América e nós já tivemos 3 jogos. Ontem o Colo-Colo empatou com o River Plate em casa. Hoje o Fluminense ganhou diante da sua torcida por 1-0 do Atlético Mineiro e o Botafogo acabou de empatar com o São Paulo por 0-0. Né? Não adianta, a gente faz alguns prognósticos, a gente faz algumas suposições, projeções dos jogos, mas, como dizem os antigos, né, o jogo é jogado. Então, quando os times entram em campo é que tudo acontece e os prognósticos, as suposições, o favoritismo fica do lado de fora. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aí no vídeo, ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e compartilha. Compartilhe o link desse vídeo no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Telegram, espalha para os amigos, para a família, ajuda aí o Barba aqui a divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Bem, vou falar rapidamente do jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Eu não acompanhei muito de perto o jogo, eu assisti o jogo, mas sem dar muita atenção ao jogo, né? Por alguns motivos. E o que eu pude perceber ali é que foi um jogo bem amarrado, um jogo onde os dois times estavam mais com medo de deixar algum espaço, com medo de perder, então não se arriscaram tanto ao ataque, não se abriam muito e no final, o Fluminense acabou aproveitando melhor as oportunidades que se apresentaram a ele. Na verdade, não foi um jogo de grandes oportunidades, os times não criaram muita coisa. Foi um jogo realmente amarrado, um jogo em determinado momento, às vezes chato até de assistir, um jogo meio que típico mesmo de Copa Libertadores, da fase de mata-mata. Primeiro jogo, ninguém quer sair perdendo, ninguém quer deixar de ter uma vantagem para o segundo jogo. O time da casa que às vezes fica com medo de se abrir, sair para fazer um resultado em casa, acaba com esse medo não atacando como deveria. E o Fluminense, a gente sabe que passa por um momento difícil na temporada, no ano, né? E ficou ali com o time de Mano Menezes daquele jeito mais burocrático, sem se expor muito. O Atlético Mineiro, que não vive uma boa fase também, apesar de ter sido o melhor time brasileiro na fase de grupos da Copa Libertadores, de um tempo para cá esse time não encaixa, o time não joga, mesmo tendo as peças que tem. Então, no primeiro tempo foi um jogo bem amarradinho, bem chatinho. O Fluminense ainda tentou uma escapada no final do primeiro tempo, mas o Arias estava impedido. Inclusive, o John Arias, que é um ponto à parte desse time do Fluminense, é um excelente jogador, sempre joga bem. O time pode não fazer um bom jogo, mas ele sempre consegue se destacar. O Galo teve ainda uma chance também, já no segundo tempo, numa falta que o Hulk bateu, a bola espirrou e acabou sobrando na área para o Paulinho. E parece que meio que não acreditou que ele estava sozinho, ele tentou de cabeça de qualquer jeito e não levou perigo nenhum. Talvez, se ele percebesse que ele estava tão só na área, ele poderia matar a bola e, de repente, conseguiria fazer o gol. Provavelmente o VAR ia chamar, porque ficou aquela expectativa de estar impedido ou não, mas pelo replay do lance eu tive a impressão de que não estava impedido e eu acho que ele perdeu uma chance ali. O jogo ainda estava 0-0. O Fluminense fez um gol com a torcida aí, já começa a ter uma esperança, né? Porque viu o Keno fazer o que ele fez muito no ano passado, o que ele não tem feito muito esse ano. O Keno fez uma bela jogada individual, uma jogada brilhante, e mais uma vez o Atlético Mineiro sofrendo pelo seu lado direito da defesa, assim como no último jogo contra o Bahia, tomou 3-0, os 3 gols sendo ali pelo lado direito da defesa. Hoje tomou um gol ali com o Keno fazendo uma jogada individual, passou pelo marcador e cruzou na cabeça do Lima, que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. Na verdade, ali só não teve esse trabalho. Eu, particularmente, achei que o Everson teve um pouco de culpa nesse lance. Ele poderia ter pego essa bola. A bola foi um pouco mais em cima dele e ele não teve o reflexo suficiente para colocar, para tirar essa bola. Ele ainda toca na bola, mas espalma ela para dentro do gol. Eu achei ali que teve uma falha do Everson. Não foi um frango, uma grande falha, um frangaço, não, mas
eu tenho certeza que a torcida do Galo está bem chateado com o Everson hoje, e o Everson vai ouvir um pouquinho dessa torcida, porque se é um goleiro para estar numa quartas de final da Libertadores, tem que ter um nível de não tomar um gol desse tipo. E o time, a torcida, tem a expectativa de que essas bolas, como foi no gol do Fluminense, o goleiro esteja pronto para pegar. Para pegar as bolas fáceis, qualquer goleiro serve. Mas os times contratam bons goleiros para esses momentos eles fazerem a diferença. Hoje, o Everson não fez essa diferença, né? E aí, só para a gente ter noção de como essa partida foi bem amarrada, bem equilibrada, os times tiveram uma posse de bola praticamente meio a meio, foi 52% de posse de bola para o Fluminense. O Fluminense que chutou 13 vezes ao gol, o Atlético Mineiro 9, mas nada com muito perigo, só 3 bolas do Fluminense foram no gol, só 2 bolas do Atlético Mineiro foram no gol, e nenhuma delas com grande perigo. Não teve nenhum lance assim, cara a cara com gol, jogada de infiltração, não teve nenhuma grande defesa. Foi um jogo bem morno ali, na minha opinião. Você que é torcedor do Galo, você que é torcedor tricolor, coloca aí nos seus comentários o que vocês acharam do jogo, se você viu dessa forma também, ou se você viu diferente. Eu tenho certeza que a torcida do Fluminense está feliz e a torcida do Galo está bem chateado, e eu quero até pedir desculpa à torcida do Galo, porque o vídeo que eu fiz ontem, falando um pouco do que seriam as quartas de final da Libertadores, eu acabei falando o nome do técnico do Galo 2 vezes errado. Primeiro eu falei Diego Aguirre, depois eu falei Diego Milito. É Gabriel Milito, eu não sei onde estava com a minha cabeça para falar 2 vezes o nome errado. Mas eu tenho plena certeza que a torcida do Galo quer ver o Gabriel Milito de volta na Argentina, que é qualquer outro técnico, menos ele na beira do campo. E é bem certo que, se o Galo não passar pelo Fluminense, o Gabriel Milito provavelmente vai sair do comando técnico do Galo. E, como eu disse ontem no vídeo, o Fluminense, que tem aí um desafio muito grande no Campeonato Brasileiro, está com risco ali, de repente, de um rebaixamento, é um risco iminente, é um risco que está assombrando ali, o fantasma da Série B está assombrando ali o Fluminense, sim. O torcedor já está preocupado. Como eu disse ontem, o time leva um pouco dessa preocupação de outro campeonato para essa quarta de final, porque sabe que não pode se machucar, vai se desgastar, e tem um jogo muito importante no fim de semana, é um clássico contra o Botafogo, contra o líder do campeonato, e o Thiago Silva hoje saiu machucado, ele sentiu o calcanhar ali do pé esquerdo numa jogada sozinho, e isso preocupa muito, preocupa o time do Fluminense, porque desde a chegada do Thiago Silva, o time praticamente não toma gols, principalmente no Campeonato Brasileiro. Desde quando ele voltou, só tomaram 2 gols no Campeonato Brasileiro, e aí tem o risco dele não jogar no sábado. Vamos ver quais serão as notícias daqui para frente. Amanhã, acredito que o Fluminense deve soltar alguma nota em relação a isso, mas ele sentiu ali por volta dos 35 minutos do primeiro tempo, conseguiu segurar até o intervalo, mas não voltou para jogar o segundo tempo. E isso, com certeza, preocupa a torcida do Fluminense. Bem, o outro jogo da noite, Botafogo e São Paulo, esse sim um grande jogo, esse eu assisti com mais atenção e vou falar um pouquinho mais dele. O Botafogo, confirmando aquilo que todo mundo esperava, começou o jogo partindo para cima, começou o jogo pressionando o São Paulo, não deixava o São Paulo respirar, que é o Botafogo. Para quem ainda não viu esse Botafogo jogar, cara, assiste uma partida do Botafogo, assiste esse time jogando, porque é um time bem diferente do que a gente tem visto aí dos demais times do Campeonato Brasileiro. É um time com muita intensidade, é um time que marca em cima, é um time que o tempo todo mantém o seu nível do início ao final. Lógico que tem os momentos de queda do time, aquele momento de oscilação, e quando isso acontece, o técnico Arthur Jorge já mexe nas suas peças e ali ele já dá uma equilibrada de novo. E no primeiro tempo, o Botafogo fez o que a torcida esperava,
jogou para cima do São Paulo, jogou para fazer o resultado, teve um volume de jogo muito grande, muitas finalizações, uma posse de bola absurda em cima do São Paulo. O São Paulo não conseguia jogar, não conseguia ficar com a bola. O Lucas Moura hoje não conseguiu jogar, ele mal conseguia ficar com a bola. Teve até um lance no final do primeiro tempo, onde ele tinha uma chance de puxar um contra-ataque, ele se embolou com a bola, caiu sozinho, porque ele não estava conseguindo jogar e a marcação do Botafogo em cima o tempo todo. Toda vez que a bola chegava no pé de algum jogador do São Paulo, tinha um, dois jogadores do Botafogo ali já incomodando. É impressionante o vigor físico desse time do Botafogo, o alto nível físico que eles apresentam do início ao final do jogo. E no primeiro tempo ainda quem teve um pouco mais de solidez no time do São Paulo foi o Calera. Ele ainda conseguia ficar um pouco com a bola, conseguia ainda dar sequência a alguma jogada, mas quando ele tocava essa bola, a jogada não prosseguia, não levava à frente nenhum tipo de contra-ataque. O Botafogo conseguiu anular totalmente o São Paulo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Botafogo deu 11 chutes a gol, sendo que desses 11 chutes, 3 foram no gol e 2 bolas na trave. Lembrando que bola na trave não conta como bola no gol. Então, o Botafogo assim pressionou muito o São Paulo. Às vezes a gente fala dessas estatísticas, mas é só para demonstrar o volume de jogo, né? O São Paulo, no primeiro tempo, deu um chute no gol do Botafogo sem perigo nenhum. E esses dados realmente são só para a gente ter uma comparação de como o volume do jogo de um time foi bem diferente do outro, porque nem sempre esse chute no gol que vai na mão do goleiro é um chute perigoso. Hoje mesmo, no jogo, o Botafogo deu alguns chutes que foram mais perigosos, sem a bola aí na direção do gol, né? Um chute para fora do Savarino foi muito mais perigoso do que uma finalização fraca na mão do goleiro Rafael. Mas o Botafogo atropelou o São Paulo no primeiro tempo, fez uma variação de jogadas muito interessante. É muito legal de você ver um time jogando dessa forma, porque a gente acaba acostumando com algum tipo de futebol brasileiro, né? A gente sempre coloca assim, eu não quero aqui fazer aquela síndrome do cachorro vira-lata, mas a verdade é que a gente vê uma mesmice no futebol brasileiro e a gente vê o Botafogo fazendo bem diferente do que a gente é acostumado a ver, né? Então, São Paulo sofreu muito com um quarteto poderoso ofensivo do Botafogo: Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Esses 4 atazanaram a zaga do Botafogo, do São Paulo. São Paulo que foi com um time bem fechado, 3 zagueiros, 6 pessoas ali no meio campo, né? O Lucas jogou até um pouco mais recuado para poder tentar ali conter o Botafogo, e o Botafogo com esse quarteto muito forte ofensivamente conseguia fazer triangulações. O Almada é um excelente jogador, ele consegue fazer jogadas individuais que desestabilizam qualquer sistema defensivo. Ele tem o poder de explosão, de velocidade, e ele também tem o drible, assim como o Luiz Henrique também faz isso. Isso desestabiliza e quebra qualquer sistema defensivo, porque quando você tem somente a força física, se a marcação encaixa, você resolveu o seu problema. Mas quando você está jogando contra um time que tem força física e tem 1, 2, 3 jogadores habilidosos, você tem que, além de encaixar uma marcação, você tem que se cuidar o tempo todo, porque você vai ter um jogador mais arisco que vai te dar um drible, e quando você vê, ele já está lá na cara do gol, porque eles são muito rápidos e são muito habilidosos. Esse Thiago Almada, ele promete muito. Pena que o John Textor vai fazer o Botafogo aí de ponte para ele ir para a França, né? Já está decidido que no final do ano ele vai para a França, vai jogar no time do John Textor lá na França e não vai ficar muito tempo no Botafogo. Mas, enquanto ele está aqui, ele vai dar um título ao Botafogo. Eu acredito que o Botafogo aí vai brigar forte nesse Campeonato Brasileiro. O maior risco para o Botafogo é o Palmeiras. Mas falando do jogo ainda, falando
de Copa Libertadores. Como a gente falou ontem, o Botafogo ele tem um poderio muito grande ofensivo, tem um time muito bom, bem melhor do que o São Paulo, mas é Copa Libertadores. E futebol tem dessas coisas. Copa Libertadores não é qualquer time que sabe jogar. E o Botafogo ainda não aprendeu a jogar Libertadores. A verdade é essa. E o Botafogo ainda vai se acostumar a jogar a Copa Libertadores, vai aprender. O John Textor montou todo um planejamento que não é curto prazo, é longo prazo. E o Botafogo precisa aprender a jogar essa competição, precisa aprender a jogar jogos de Copa. Como eu disse ontem, eu vejo que o Botafogo tem muita dificuldade em jogar Copas. O brasileiro ele acaba sobrando quando não dá pipocada como no ano passado. Mas Copa ele sofre muito, porque, como a gente já falou, a gente já sabe, são 2 jogos, como o São Paulo fez hoje, conseguiu segurar o ímpeto e arriscado no jogo de volta, numa bola, faz 1-0, segura o jogo e se classifica. E o São Paulo é acostumado a jogar Libertadores, tem tradição em jogos de Libertadores da América. Então, no segundo tempo, o jogo ele começa mais equilibrado. O São Paulo já consegue ficar um pouco mais com a bola, o Botafogo já não é tão incisivo na sua marcação, já não sobe tanto suas linhas para marcar o São Paulo começa a ficar um pouco mais confortável em campo, conseguindo tocar um pouco mais a bola e no momento ali de desconcentração total no Botafogo, por pouco o São Paulo não abre o placar, né? Teve uma chance aos 28 minutos, foi a primeira chegada do São Paulo, aí a gente vê também, apesar desse equilíbrio que houve aí no início do segundo tempo, o São Paulo só conseguiu chegar a primeira vez aos 28 minutos. Então, demorou para o São Paulo levar algum perigo ao gol do Botafogo. Mas depois dessa chegada, tiveram umas 2 ou 3 chegadas muito perigosas do São Paulo. Inclusive uma com o Calleri, num cruzamento, e o Calleri ficou de cara a cara com o John. Para mim, ali o Calleri perdeu o gol, né? Ele chutou para fora, ele deveria ter feito aquele gol, ele tem qualidade para fazer o gol, ele perdeu o gol. Cara a cara com o goleiro, ali na entrada da pequena área, sozinho, sem marcação nenhuma, de frente para o goleiro, gol aberto, e ele perdeu o gol. Uma bola, para a qualidade dele, como a torcida do São Paulo diz, né, toca no Calleri que é gol, era para ele ter empurrado essa bola para os fundos da rede, não fez, e aí o Botafogo conseguiu equilibrar novamente as ações do jogo, e aí já deu uma resposta rápida com o Almada, tirou 2 na marcação, deixou 2 para trás como se não fossem nada, e chutou. O Rafael fez uma bela defesa, a bola desviou na zaga do São Paulo, o Rafael fez uma bela defesa, e a partir dali o Botafogo começou a reagir um pouco mais, né? E nesse momento aí, por volta dos 35 minutos, tiveram muitas substituições. O Zubeldia, ele mudou 3 jogadores no São Paulo, mas eu dou destaque muito ao Wellington Rato e o Luciano, porque eles deram uma movimentação diferente no time do São Paulo. Ele tirou o Rafinha, ele tirou o Lucas Moura não estava bem hoje, e com essas mexidas o time do São Paulo começou a ter um pouco mais de mobilidade, e ali o São Paulo começou a ter algumas boas jogadas, né? E o Botafogo também mexeu, mas aí eu já não gostei tanto dessas mexidas do Botafogo. Eu acho que o técnico do Botafogo hoje não esteve tão bem assim, e aí ele tira o Luiz Henrique, coloca o Tiquinho Soares, e entra também, quem entrou foi o Tietê no meio-campo. E falando no meio-campo do Botafogo, eu quero dar um destaque aqui para um rapaz chamado Gregory. O que esse cara jogou de futebol hoje foi brincadeira. Ele tomou as ações ali no meio-campo, na parte defensiva, ele tomava a bola, ele cresceu para o time do São Paulo. Se o São Paulo não conseguiu jogar hoje, o que o São Paulo não conseguiu jogar hoje, deve-se muito à atuação do Gregory, principalmente no segundo tempo, principalmente na parte final do segundo tempo, onde o Botafogo começou a se expor um pouco mais para tentar fazer o seu resultado dentro de casa, e o Gregory
não deixava com que o São Paulo conseguisse sair em contra-ataque. Ele tomou ali diversas bolas. Para mim, uma atuação muito boa do Gregory também. Então, essas mexidas que o Arthur Jorge fez no Botafogo deixou o time mais previsível, as ações de ataques já não tinham tantas variações, foi um time mais estático, muito previsível. Tanto é que a gente começou a ver a zaga do São Paulo fazer o que eles não conseguiram fazer em todo o primeiro tempo, que era antecipar uma jogada, cortar a bola. No primeiro tempo, as jogadas do Botafogo eram concluídas em gol, e no segundo tempo o Botafogo não conseguia chutar, não concluía as suas jogadas, porque estava ali meio que previsível, mais paradão o ataque do Botafogo, sem variações e bem mais lento do que estava, né? E nisso o São Paulo se sentiu um pouco mais confortável, conseguia ficar com a bola no pé, já que com essas mudanças o Botafogo perdeu um pouco também aquela pressão na saída de bola do São Paulo, e o Arthur Jorge, percebendo isso, fez uma nova mudança. Aí sim colocou o Matheus Pontes e ele ali conseguiu fazer algumas jogadas, já começou a dar mais mobilidade ao Botafogo, e o Botafogo conseguiu ali não fazer com que o São Paulo, impedir, na verdade, que o São Paulo saísse para um contra-ataque. Depois o São Paulo não conseguiu fazer mais nenhum contra-ataque. Depois dos 38 minutos do segundo tempo, o time do São Paulo já não conseguia mais fazer nenhuma ação ofensiva, dando destaque ao Gregory, que anulou ali, principalmente no final do jogo, anulou qualquer esperança de contra-ataque do São Paulo. Jogou muito o Gregory hoje. E também um destaque à zaga, a dupla de zaga do Botafogo, Bastos e o Alexander Barbosa. Foram muito bem hoje, foram muito sólidos. E o Barbosa, quando ele não joga loucamente, igual um maluco, dando aqueles carrinhos do nada, entrando igual um maluco de carrinho, de voadora, de sola, com o cotovelo alto, empurrando os outros. Quando ele joga o futebol, ele é muito difícil de ser passado. Hoje tiveram umas 3 jogadas no mano a mano e ele tirava a bola na boa, ninguém conseguiu passar por ele hoje. Hoje ele foi praticamente perfeito ali na zaga do Botafogo. E quem deu um carrinho maluco, sem necessidade alguma, no meio do campo foi o zagueiro Bastos. E com esse carrinho ele tomou um amarelo, está suspenso para o próximo jogo decisivo lá no Morumbi. O Botafogo já tem aí certo desfalque do Bastos. Bem, o jogo foi basicamente isso. O Botafogo merecia a vitória, o Botafogo merecia fazer um gol, mas é assim jogo de Copa Libertadores da América. O Botafogo, que não é acostumado, está se acostumando a jogar essa competição, e o São Paulo, que tem tradição na Copa Libertadores, sabe como é que joga, então acaba tendo, mesmo quando sofre, tendo um pouco mais de tranquilidade em fazer o seu jogo. Agora vai decidir em casa, está tudo aberto, duelo aberto, mas eu ainda acredito sim que o Botafogo vai se classificar. Só para lembrar, ontem Colo-Colo 1, River Plate 1, eu disse que o River ia ganhar, errei. Fluminense 1, Atlético Mineiro 0, eu falei que seria empate, errei. Botafogo 0, São Paulo 0, eu falei que o Botafogo ganharia hoje, errei também. Então, estou aí com 100% de aproveitamento, errei todos os meus palpites, mas tomara que eu esteja errando tudo até agora para amanhã acertar, já que eu estou apostando numa vitória do nosso Flamengo. Beleza, galera? Então é isso. Libertadores é desse jeito, são jogos emocionantes. Apesar do jogo do Fluminense, Atlético Mineiro, para mim não foi um bom jogo, foi um jogo até um pouquinho chato, mas já o jogo do Botafogo contra o São Paulo foi um jogo muito bom, um jogo eletrizante, um jogo bem movimentado, onde o Botafogo merecia ter se vencido, e principalmente pelo primeiro tempo. O primeiro tempo do Botafogo só não foi perfeito porque não fizeram o gol. E já no segundo tempo acabou dando chances ao time do São Paulo. Arthur Jorge deu uma vacilada nas primeiras mexidas, depois conseguiu ajustar o time se reequilibrou, mas não foi suficiente para ganhar o jogo contra o São Paulo. Bem, galera, é isso. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu comentário aí, se você concorda, se não concorda. Lembrando, sempre com o máximo respeito, sem xingamento, sem palavrões. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. Fui!